Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para tentar explicar o que rolou na NFL. Vamos tentar explicar o que foi esse final de semana. Não temos mais equipes invictas na temporada. Eagles e 49ers perderam para Jets e Browns e nós vamos comentar o que passou nesses jogos, nos outros vencedores, perdedores do final de semana. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, muito importante pra gente, aquele comentário aqui embaixo, deixa o seu coração, vai, libera aí o que você tá pensando nas últimas horas sobre a NFL. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder ajudar um pouco mais ainda, faça parte do Clube de Membros. Dando boas-vindas aqui ao Pablo Ramos, o mais novo membro do Clube de Membros. Muito obrigado pelo apoio. Já tá lá no grupo no Telegram batendo papo com a gente. Vai ter prêmio especial aqui com 200 membros. Vou sortear uma jersey, uma camisa da NFL, uma réplica da The Duke e mais 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Se você não conhece a Fanatic ainda, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto. Fanatic, que é uma parceira do Toque Passa, assim como a Bet Mais, que é o nosso site de apostas oficial aqui do Toque Passa. Você que gosta de apostas esportivas, abra sua conta na Bet Mais através aqui do link do canal, que aí você também apoia a gente e também pode tirar uma graninha, né? Tá difícil acertar as coisas, mas você que gosta de apostas esportivas, vai lá para Bet Mais. Vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos lá então começar a tentar explicar esse final de semana, né? A gente sempre avisa, não dá para passar por todos os jogos, mas a gente vai trazer aqui os principais, o que mais chamou, o mais saltou aos nossos olhos no último final de semana. Eu fui até bem nos meus palpites, né? A semana passada eu acabei errando mais do que acertando. Nesse final de semana, nessa semana aqui, eu já tô com 10 acertos em 14 jogos. Errei 4 vencedores e 2 deixaram a gente de boca aberta. Quase teve um terceiro aí que, né, surpreendeu todo mundo. Mas a NFL é uma das ligas das mais imprevisíveis e olha, complica demais, né? O primeiro vencedor dessa segunda-feira aqui, né, para falar do final de semana, são as defesas. Um setor que é tão incompreendido, tão odiado, né? O pessoal odeia o Super Bowl 53 porque foi mais defensivo. Mas, cara, é um setor que é capaz de mudar completamente o cenário de jogo e dar chance de quarterbacks fracos, questionáveis, vencerem outros quarterbacks mais bem estabelecidos, melhores quarterbacks, que é o caso que a gente está falando aqui, claro, da defesa do Cleveland Browns e do New York Jets, que venceram aí, respectivamente, San Francisco 49ers e Eagles. A gente teve o P.J. Walker e o Zach Wilson vencendo o Brock Purdy e o Jalen Hurts. Então, mostra que o trabalho defensivo é muito importante. Na vitória dos Browns sobre o 49ers, que é o que eu vou abrir aqui, nós tínhamos o encontro de duas excelentes defesas, né? Não tenho o que dizer. Mas o grupo comandado pelo Jim Schwartz, que é o treinador, o coordenador ofensivo dos Browns, ele é um absurdo, tá? Foi a primeira derrota do Brock Purdy como titular em um jogo de temporada regular, né? Ele já tinha perdido o jogo para os Eagles, mas era playoffs e daquela forma toda, né? Então a gente acaba deixando de lado, ele sai machucado, depois volta no sacrifício. E o Purdy perde a chance de igualar a marca do Big Ben, do Ben Roethlisberger, que venceu os 11 primeiros jogos que fez como titular na NFL. O P.J. Walker saiu de campo como vencedor da tarde, ele que substituiu o Deshaun Watson, chegou em setembro na equipe dos Browns. Ele era o terceiro quarterback, ele estava atrás do Dorian Thompson-Robinson, mas o Thompson-Robinson foi muito mal no jogo contra os Ravens. O Watson ficou fora com problema no ombro, ainda está fora por esse problema, no manguito rotador. E aí o Thompson-Robinson entra e é um desastre. Por isso que a gente dava um favoritismo tão destacado para a equipe dos 49ers, né? Porque as casas de apostas mesmo mostravam isso. Com o Deshaun Watson treinando era uma coisa, conforme ele não vai treinando, vai aumentando a vantagem dos 49ers, e com o P.J. Walker como quarterback titular, aí a diferença foi ali para 9,5 pontos que eles estavam dando para a equipe dos 49ers. Porque parecia, né? Os 49ers melhores que os Ravens. Os Ravens conseguiram superar a defesa dos Browns e atropelar um quarterback fraco. Aí você pega o terceiro, que foi melhor, né? Mas o Thompson Robinson, o P.J. Walker é um cara que estava na XFL, um cara que foi cortado de 11 times e, bom, vamos lá, ele não brilhou. Não foi uma partida espetacular, ele terminou aqui o jogo com 18 de 34 nos passes, 192 jardas e 2 interceptações, mostrando um bom trabalho defensivo da equipe dos 49ers, né? Conseguindo sempre roubar a bola. Tanto é que no segundo tempo, os 49ers tiveram 7 campanhas ofensivas, o que é um número muito grande, né? Mostrando que não dava certo, mas aí a defesa ia lá e fazia sua parte, deixava a bola de novo com o ataque, e o ataque não conseguia andar.
bom trabalho defensivo, né? Os 49ers, tá, perderam o Christian McCaffrey, perderam o Deebo Samuel, não ajuda absolutamente nada, né? São dois dos grandes astros desse ataque, mas os Browns também não dá para falar, eles não estavam completos, estavam sem o Watson, o Nick Chubb já saiu no começo da temporada, e conseguiram encaixar o jogo terrestre, o Ford apareceu, 17 carregadas, 84 jardas, Kareem Hunt teve um touchdown, 12 carregadas, 47 jardas, mas estava com problemas na linha ofensiva. O Bitonio, por exemplo, também não jogou esse jogo. Tinha desfalque dos dois lados. Se eu quiser polemizar, eu vou falar aqui que é mais uma prova só do que a gente vem batendo nessa tecla, que o Purdy é mais uma engrenagem dessa maquininha que funciona muito bem esse ataque. Você tem ali um ecossistema muito interessante e cada um tem o seu papel muito importante. Sem dois os grandes astros, lógico que dois é um número bem elevado para um ataque, mas as coisas vão funcionando de uma outra forma. E o Purdy teve um jogo que foi abaixo do que a gente está acostumado. O pior jogo dele como titular, sem sombra de dúvidas. Ele foi 12 de 27, 125 jardas apenas passadas, um touchdown, uma interceptação, sofreu um fumble, conseguiu recuperar também, mas sofreu, foi incomodado o jogo inteiro. Claro, mérito do Jim Schwartz, excelente trabalho, talvez o grande vencedor do dia, mostrando uma coisa excepcional. Essa defesa dos Browns, ela é de cinema. Os Browns hoje têm a mais eficiente defesa da NFL, 1.002 jardas cedidas em 5 jogos. É o melhor número desde a equipe dos Colts de 71, os primórdios da NFL, né? Preto e branco, basicamente, né? É impressionante. O que eles estão conseguindo fazer é excepcional. Claro que vale lembrar que a vitória teve polêmica, a gente poderia ter tido uma vitória mais tranquila, uma vitória, não tranquila, né? Mas uma vitória da equipe dos 49ers, porque aquela falta de violência desnecessária naquele drive, né, que dá a vantagem para a equipe dos Browns, ela é complicada, porque ali foi um first down automático, numa falta de 15 jardas, um lance que não teve absolutamente nada, 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 né, e seria uma 4ª para 10 no campo de defesa, mudava completamente o cenário. Depois teve mais uma falta, mas aí eu acho que eu concordo com a marcação, mas é uma falta que custou bastante para a equipe dos 49ers, e eu vou criticar o Kyle Shanahan, tá? O pessoal já fala que eu não gosto dele, não é o caso, mas tem algumas coisas que merece criticar. Porque eu, era questionável, eu falei não, no draft, você buscar o Jake Moody como kicker na 3ª rodada. Achava muito exagerado, ainda mais quando você não tinha tido as primeiras rodadas de picks, não achava. Você tinha um kicker confiável, que é o Robbie Gould. Ah, mas ele vai custar caro. Ah, ele é confiável. Kicker é uma coisa muito importante. Robbie Gould fazia um chute de 41 jardas com o pé esquerdo. Ele era um cara extremamente automático. Aliás, chute de 41 jardas tem que ser automático. Na NFL atual, não tem como pensar em errar um chute de 41 jardas. Então, essa derrota passa muito pelo Moody. Claro que para mim é uma justiça, né? Porque o melhor time naquele jogo foi a equipe dos Browns e poderiam perder o jogo. Mas é assim que funciona na NFL, não é campeonato de justiça, é campeonato de quem ganha coloca mais pontos no placar. Agora, perder o chute não dá. E também vou criticar o Shanahan pela gestão do relógio. Eu achei extremamente covarde. O time tinha 42 segundos ali, deixa o relógio ir correndo, com tempo para pedir, com chance de chegar mais próximo, mas eles se contentam em dar um chute de 41 jardas. Ok, 41 jardas não é para ser um risco, mas o Moody não tinha passado aquela confiança toda para você, tá tranquilo aqui, vai ser. Não era o Tucker, sabe? Então, eu não sei. Eu não gostei nada, nada, nada. Para mim, parabéns, demais, vencedora demais a defesa da equipe dos Browns. Tenho as minhas críticas com relação ao San Francisco 49ers. Depois, na segunda janela, a gente teve a defesa dos Jets humilhando mais um quarterback, né? Porque os caras já complicaram a vida do Mahomes, poderiam ter vencido, a gente vai discutir, falta também, mas poderiam ter vencido a equipe do Kansas City Chiefs, já bateram lá o Josh Allen na primeira semana. Semana passada fizeram o que fizeram para cima do Russell Wilson, mas eu não sei se eu vou falar ele como um grande quarterback. E agora foi o Jalen Hurts que viveu um pesadelo daqueles, 3 interceptações, sendo que o DeAndre Swift ainda sofreu um fumble, então foram 4 turnovers, mas a conta principal cai para cima do Hurts e seus erros, né? Mérito da defesa e um perdedor
claro aqui pra mim o Hurts. Aliás, essa briga pelo MVP agora parece que ninguém quer ganhar, né? Nossa, tá difícil apontar quem vai ser o MVP da temporada. Eu vou discordar da maioria da galera que tá elogiando o Zach Wilson e tá falando, olha só, o Zach Wilson tá um cara... Pra mim, o único mérito que ele tem nessa partida é de não ter entregado a paçoca, né? Não ter cometido turnovers. Ele terminou com 19 de 33 nos passes, 186 jardas, nenhum passe para touchdown, nenhuma interceptação, e aí tá o grande mérito. Não entregou a paçoca. Mas, vamos pegar aqui o que ele fez depois dos turnovers. Foram 4 turnovers, né? Primeiro, a interceptação, e aí em seguida os Jets tiveram turnover on downs. Do fumble, finalzinho de jogo, mas tinha 1 minuto e 40, 3 tempos para pedir, tempo suficiente, estava na metade do campo, sai só com um field goal. Na segunda interceptação, em seguida vem um 3 and out com menos 5 jardas. O time andou para trás, não consegue levar o time adiante. E aí vem o quarto turnover, né, a terceira interceptação, que muda a parada, porque ali a defesa consegue colocar o time numa situação já de pontuar e faz a equipe dos Eagles pensar o seguinte: não vamos deixar o relógio estourar, não vamos deixar gastar o tempo, deixa os caras entrarem, anotarem touchdown, porque aí a gente mantém mais relógio para conseguir a campanha da vitória. Então, passou, ó, vem aqui, né, estenderam o tapete, foram lá e os Jets anotaram o touchdown que acabou sendo o touchdown da vitória. Mas o Zach Wilson, para mim, não é, assim, né, o grande mérito, o fato é não ter turnover. Essa defesa, comandada aqui pelo Jeff Ulbrich, merece todo o crédito, tá? Eu dou parabéns pro Robert Saleh, conseguiu dar uma entregada, o pessoal tava meio criticando ele ali, ele consegue dar uma respirada, os Jets estão 3-3. Eu fico imaginando como é que seria esse time jogando com o Aaron Rodgers, eu acho que entregaria toda aquela minha expectativa de uma equipe que brigaria para chegar no Super Bowl, acho que sim, porque é um time muito bom mesmo, com tantos desfalques, né, a Vera Tucker também não jogando, Sauce Gardner, você perde jogadores ali, e você mesmo assim consegue fazer uma equipe extremamente competitiva contra um dos melhores ataques da NFL. Você transforma um inferno a vida do Jalen Hurts. O Jalen Hurts tem muita culpa no cartório porque, cara, o Zach Wilson não estava conseguindo fazer nada. A terceira interceptação, ela não tem desculpa nenhuma, né? Porque eu entendo que, se eu consigo o first down, eu acabo com o jogo. Mas não precisava, porque, cara, era melhor um punch deixar o Zach Wilson lá atrás, ele ter que marchar o campo inteiro, o que ele não vinha conseguindo fazer, do que forçar o passe numa cobertura dupla. É inexplicável o que aconteceu, qual que foi a diarreia mental que apareceu para cima do Jalen Hurts. Então, problemaço, um dos grandes derrotados no Hurts, foi mal demais, um cara que tá todo mundo discutindo como MVP, cometeu o erro primário, tá? Se eu tivesse colocado o Jalen Hurts, mudasse aqui, né, os personagens e fizessem a partida do Hurts sendo do Wilson, a gente tava aqui cansando de fazer piada. Mas o Jalen Hurts teve um jogo muito, muito, muito ruim mesmo, tá? Eu não preciso dizer que os 49ers e os Eagles são perdedores, mas também não é motivo de desespero, né? Calma, não acabou a temporada, mas fica o alerta. Talvez tenha sido um pouco de salto alto, olhando casa de apostas e vendo que a vantagem é muito grande, somos muitos favoritos, não vai precisar fazer grande coisa, mas eram times que vinham empolgando a torcida e agora fizeram os torcedores arrancar os cabelos, né? Eu acho que o torcedor, percebi pelo grupo lá de membros, os caras estavam extremamente revoltados com as atuações dos Eagles e dos 49ers. Pode ter sido um pouco de salto alto, mas também encararam desafios bem complicados. Os Eagles perderam o Lane Johnson, lesão, né? O Blank Sheep, o Robbie, o Riggs, saíram machucados, mas eu vou fazer a mesma lógica que eu fiz com os Browns e os 49ers, os Jets também com vários problemas, né, perdendo muita gente, sem contar com seus dois principais cornerbacks e mesmo assim levando muito perigo. Agora, a Philadelphia tem uma situação complicada, né, porque é uma sequência, cara, é a sequência mais difícil da temporada para eles. Dolphins, Cowboys, Bills, Chiefs, 49ers são os próximos compromissos. Vai definir muita coisa mesmo, e a gente precisa ver como é que o time vai dar essa recuperada, né? Esse rebote, como é que vai ser para a equipe dos Eagles. Para os 49ers, vou dizer que é menos pior, né? Porque apesar dos Browns terem mostrado mais ou menos o caminho que você pode fazer para vencer a equipe dos 49ers, não é todo time que vai conseguir fazer o que a defesa de Cleveland fez, né? Não é uma defesa especial de fato. O Purdy teve seu pior jogo sem dúvida,
Claro que a gente encerra essa sequência de vitórias, aliás, não perdiam desde a semana 8 da temporada passada. Vamos ficar de olho nessa situação do McCaffrey e do Deebo, que são peças importantes para esse ataque, como é que eles vão se recuperar. Mas na segunda-feira que vem tem jogo contra os Vikings, então dá para recuperar, dá para vencer fora de casa, mas Minnesota não é assim o grande desafio, depois recebe a equipe dos Bengals. E aí precisa ficar de olho, mas dá tempo de recuperar seus jogadores. Enfim, é só uma questão de festa para os velhinhos lá da equipe do Miami Dolphins de 72, os únicos campeões invictos que vão seguir assim mais uma temporada. E para ser sincero, temporada de 18 semanas, 17 jogos, é cada vez mais improvável que a gente tenha um time sendo campeão do Super Bowl invicto, como os Dolphins fizeram lá em 72. Então, estourem o champanhe, acendam o charuto e comemorem seus campeões invictos, porque esse feito de vocês, para mim, vai perdurar para sempre. Mais um perdedor do domingão aqui foi o Atlanta Falcons de Desmond Ridder, né? O quarterback foi o principal culpado pela derrota. Acho que não tem a menor discussão sobre isso, porque foram 3 interceptações contra um acessível time do Washington, né? Commanders ali não é um grande time, não é uma coisa espetacular, especial de se ver. E, cara, são 3 derrotas em 4 jogos para a equipe dos Falcons, numa divisão bem acessível. E ele teve 2 interceptações no quarto período, quando o time perdia por uma posse de bola, né? Isso custa muito caro. Isso custou muito caro. O Arthur Smith vai ter que tomar uma decisão sobre Desmond Ridder. Eu não acho que ele seja o futuro. A gente tinha dúvidas. Semana passada ele mostrou um bom jogo, né? E o time conseguiu ir adiante. Agora ele teve lá 28 de 47, 307 jardas. Nossa, mais um jogo de 300 jardas. 2 passos para touchdown, mais 3 interceptações que custaram muito caro. O Arthur Smith, ele precisa me explicar também, se alguém conseguir me ajudar, aquela tentativa de conversão de 2 pontos depois do touchdown que estava perdendo por 24-10, perdendo por 14 pontos, anota o touchdown e vai para a tentativa dos 2 pontos. Se você traz para 6 pontos, e aí você precisa de um touchdown com um extra point para vencer. Só que como eles não fizeram, eles precisavam do touchdown com a conversão de 2 pontos para empatar o jogo, né? Então eu marcaria o touchdown, chuto o extra point, fico com 7 pontos atrás apenas, e aí eu tomo a decisão depois. Eu tomo a decisão de vencer ou não, eu vejo quanto tempo tem no relógio, se eu vou levar para prorrogação ou não. Mas ali, né, eu achei um tanto quanto errado. Ela acaba custando menos, porque o time não chegou a marcar esse outro touchdown, mas se marcasse, né, poderia ter custado caro ali para Arthur Smith e companhia. Tem treinador que tenta ser mais inteligente do que todo mundo e no fim só é burro mesmo, né? É o caso do Arthur Smith. Para mim, um treinador abaixo é fraco, né? Para usar o termo aqui, ele é bem fraco, tá? Mas essa derrota dos Falcons é pesada e o Desmond Ridder, eu não consigo acreditar, né? Tá aí o Falcons 3-3, estão atrás agora dos Buccaneers. Os Buccaneers estão liderando a divisão com 3-2. Os Saints também perderam, era a chance de aproveitar a derrota dos adversários e dar uma disparadinha dentro da divisão, pensando em playoffs. Perde em casa, primeira derrota do Reader em casa, mas um jogo muito ruim mesmo. Vou colocar o Cincinnati Bengals como um dos vencedores do final de semana. Apesar de seguir em último, né, dentro dessa divisão, essa AFC Norte está bem disputada aqui, olhando aqui a tabela, é legal demais você olhar, porque você tem lá o Baltimore Ravens como líder, 4-2, venceu a equipe dos Titans jogando em Londres, os Steelers, que folgaram nessa semana 3-2, estão em segundo, os Browns estão 3-2, estão em terceiro, e aí nós temos os Cincinnati Bengals com 3-3 em último lugar na divisão, mas é um vencedor assim, porque eles vão para a bye week com 3-3. E depois daquele começo de temporada horrível, é um sucesso enorme. Dá para considerar uma baita de uma vitória, estar na briga, estar lutando, poder sonhar com vaga de playoff, seja ganhando a divisão ou então seja através de uma vaga de wild card, mas estão na briga depois de um começo péssimo mesmo, né? Os Bengals venceram o Seattle Seahawks e cara, eu fiz esse jogo na ESPN e foi engraçado porque foram 2 tempos bem distintos. O primeiro tempo foi muito dos quarterbacks, né? O Burrow terminou 18 de 22 nesse primeiro tempo, 143 jardas, 2 passos para touchdown. Enquanto o Gene Smith foi 13 de 17, 123 jardas nos 2 primeiros quartos. Depois a coisa mudou completamente de figura.
No segundo quarto, o Burrow foi 6 de 13 para 42 jardas e uma interceptação. E o Geno Smith foi 14 de 24 com duas interceptações. Mudou, né? Os ajustes defensivos foram muito importantes, ditaram o ritmo no segundo tempo e para a equipe do Lou Anamoru, né, falando mais uma vez de defesa, esse coordenador defensivo que é muito bom, da equipe dos Bengals, ele parou o jogo terrestre, que era um problema. Os Bengals chegaram nesse jogo com um problema no jogo terrestre. O Kenneth Walker teve no primeiro tempo, foram 46 jardas em 10 corridas, o jogo terrestre como um todo teve 12 corridas para 51 jardas, e aí no segundo tempo mudou. Foram 13 corridas para 36 jardas no segundo tempo apenas, e o Kenneth Walker com 9 corridas para 16. Então parar esse jogo terrestre, deixar a bola mais nas mãos do Geno Smith, acabou influenciando bastante nessa vitória do Cincinnati Bengals. Os Bengals que conseguiram fechar as portas já na Red Zone nas duas últimas campanhas. Os Seahawks caminharam até a Red Zone e acabaram com turnover and downs nas duas últimas campanhas, porque a defesa apareceu muito bem. É um bom trabalho defensivo, garantindo aí essa vitória para a equipe dos Bengals, jogando em casa, vitória importante, vai para a bye week, depois tem um jogo fora de casa contra o San Francisco 49ers, é complicado, precisava vencer, foi lá e venceu. Bom, vou colocar aqui uma zona cinza, porque escapou por pouco a vitória do Buffalo Bills. Então vai para a zona cinza, porque eu não consigo falar que é um perdedor, porque afinal ganhou o seu jogo, queira ou não, né? Mas na semana passada, a gente arrumou desculpa para a derrota dos Bills contra os Jaguars, porque viajou na sexta-feira, acho que a viagem, o ritmo, o fuso horário, arrumou um monte de desculpa. E agora foi o quê? Foi a volta, né? Cansou da volta, fuso horário, eu não sei o que aconteceu, mas foi uma vitória com as calças na mão contra uns Giants, com polêmica, tá? Porque aquele holding no final ali só não marca porque não quer, tá? Mas não vou dizer também que era um touchdown, mas tem polêmica demais para um jogo que a gente esperava um completo atropelamento. Eu sei que foi no domingo mais maluco da história da NFL, mas mesmo assim tem que criticar a equipe do Buffalo Bills. Os Giants tiveram seu terceiro jogo sem anotar um touchdown ofensivo. Né, algo que não acontecia com a franquia desde 76. São 2 touchdowns passados em 6 semanas da temporada. É um ataque completamente disfuncional, que parou 2 vezes na linha de 1 jarda no final de cada um dos tempos. Né? No final do primeiro tempo, teve uma decisão que para mim que foi muito equivocada, aquela tentativa de corrida faltando 13 segundos. Não tem explicação para aquilo, tá? Porque não ia conseguir formar. O Dak Prescott já sabe que não dá para formar uma linha com tão pouco tempo assim. Não vai passar, cara, é melhor você pontuar, né? Tenta um passe, não dá, chuta um field goal, não tinha tempo para pedir, não faz sentido, não faz sentido mesmo aquela tentativa de corrida. E aí, no final do jogo, né, é o caso do holding ali, que é para se explicar. Os Bills tiveram um primeiro tempo pavoroso mesmo. Foi o primeiro time a deixar os Giants em vantagem em toda a temporada. Os Giants tiveram vantagem no placar pela primeira vez na temporada, na semana 6. E isso aí acho que fala bastante coisa. Primeiro tempo, o Josh Allen teve 1 de 6 para 28 jardas em passes em que a bola voou por pelo menos 15 jardas. Então, quando ele tentou passar em profundidade, foi muito mal. Sob pressão, ele não acertou nenhum dos 4 passes que tentou. Foi mal. O ataque dos Bills não apareceu. No segundo tempo apareceu, melhorou, conseguiu ter uma boa campanha ali. Teve a campanha do touchdown, foi muito boa. O Josh Allen foi interceptado uma vez no jogo, mas teve seus 2 passos para touchdown. Não foi uma vitória obrigatória mesmo. A gente esperava um atropelamento dos Bills, acabou não sendo isso. Parecia um jogo de quinta-feira, mas era domingo, era o Sunday Night, era o prime time. Aliás, mais uma derrota dos Giants no prime time. Agora, pelo menos, não foi com uma lavada 14-9 apenas, saiu barato. Por isso eu vou colocar o Buffalo Bills na zona cinza. Não gostei, tá? Não gostei mesmo. Stephon Diggs teve aí 10 recepções, 16 targets, todos os outros recebedores tiveram 12 targets, então a bola foi na direção dele, terminou com 100 jardas. E os Giants, nossa, são horríveis, né? São muito fracos mesmo. Então, por isso, os Bills estão aí na minha zona cinza. Na maioria dos outros jogos, aconteceu exatamente o que eu previa, né? Os Patriots foram um desastre, né? Mais uma derrota ali. Não conseguiram se aproveitar nem da lesão do Jimmy Garoppolo. Coloca o Brian Hoyer para jogar e o Brian Hoyer acerta passes de profundidade. Tem uma maravilha, tem um jogo ali. É isso aí, os Patriots. Os Raiders, olha só, estão 3-3, estão na segunda posição da AFC Oeste.
O Mac Jones teve uma interceptação bizarra, uma tentativa de passe para o Hunter Henry em movimento, mas contra o movimento não dá. O Mac Jones em movimento, ele já é fraco, ele em movimento é a pior coisa do mundo, mas dá para dizer que os Patriots poderiam ter se safado dessa derrota se o Parker não dropasse o belo passe que o Mac Jones encontrou no segundo tempo ali, e aí teve um drop patético do Parker. Patético, a bola passa na mão dele, não dá pra dizer. Os Patriots anotaram um touchdown no terceiro quarto, encerrando aí um jejum de 12 quartos sem anotar um touchdown. É a maior seca da franquia, empatada com o time lá de 91. Começa com a campanha 1-5, que é a primeira vez desde 1995 que tem uma campanha tão ruim assim nas 6 primeiras semanas. E eu acho que já tem que pensar no futuro. O próximo jogo aí é contra os Bills, vai ser 1-6, vai troca jogador, o que tem de bom ali, troca e junta pique e vamos nessa. Se é que tem alguma coisa boa para trocar também, mas nada dá certo. Nossa. Me faz mal demais assistir o jogo dos Patriots. Encerra da forma como encerra o jogo, depois um drop, e aí tem o safety, decisões erradas demais. Os Patriots são horríveis de se ver. Os Bears vão ter a pick número 1 no draft, mas por conta dos Panthers, né? Os Panthers até surpreenderam, abriram 14-0 contra os Dolphins. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo aqui, né? Mas foi só uma gracinha. Miami querendo dar graça pro jogo, trazer um pouquinho de emoção pra temporada também. Mais uma vitória tranquila de Miami. Vem embalado. Eu sei que falta a vitória no jogo grande, né? A gente pode, quem sabe, ter isso na semana que vem. Precisa vencer um jogo grande, porque quando teve o jogo contra os Bills, perdeu. Então precisa vencer o jogo grande. Mas quando pega um time fraco, faz o dever de casa. Vai lá e atropela. Tem sido o caso. Então tá bem, né? Tá bem. Precisa só vencer aquele jogo grande. Por falar em time fraco, né, falar dos Bears aqui, que o Tyson Bagent mostrou que pode ser pior as coisas ainda. O Justin Fields saiu machucado no terceiro quarto, e aí o Bagent entrou, e na segunda snap dele ele sofreu um strip sack, foi retornado para touchdown. Os Bears perderam o jogo do time ruim para a equipe dos Vikings. Depois ele teve uma boa campanha para touchdown, chegou a ter 7 passes completados, e até ser interceptado e selar a derrota lá para a equipe de Minnesota. Os Jaguars, que eu coloquei aqui a camisa, fizeram um bom jogo e venceram tranquilamente os Colts, como eu esperava, né? É incrível como o Gardner Minshew, eu falo que ele é o melhor reserva, mas quando ele começa como titular, as coisas não funcionam, né? Não fez um bom jogo o Gardner Minshew, e os Jaguars, lição de casa, venceram, vitória importante, 2-0 contra os Colts, e agora só fazer o seu papelzinho direitinho para levar a divisão, aparentemente isso que vai acontecer. Bom trabalho também dos Texans, falando dessa divisão, tá? DeMeco Ryan, pô, que treinador excelente, treinador muito bom, vitória sobre os Saints, e eu tô gostando de ver, o DeMeco tá de parabéns mesmo, é um baita de um treinador. Os Ravens também venceram contra os Titans, né, terminar aqui, os Titans terminaram o jogo com o Malik Willis, e acho que o Tannehill sai machucado, mas fazia um jogo muito abaixo da crítica também. Mas o Will Levis é o grande derrotado, né? Você ser reserva do Malik Willis, cara, é pior do que botar maionese no café. Não tenho o que dizer. Eu acho que o Malik Willis é muito fraco mesmo, você perder para ele não é. Grande vitória dos Lions. Gostei também da vitória sobre os Bucks, vitória importante. Agora os Lions estão empatados com os 49ers e com os Eagles, com 5-1. Dá para sonhar com o First Seed. Tem um calendário muito interessante. Ainda não acho que é o meu favorito para o Super Bowl. Ainda vejo o 49ers como um time mais forte. Mas nessa, cara, você ganha um momentum, você ganha aquela confiança, né? E dá para sonhar. O torcedor dos Lions tá vendo o melhor time, não sei, acho que é o melhor time que eu já vi da história dos Lions. Tá jogando muito bem, tá jogando legal, é um bom ataque, é uma boa defesa. Grande vitória sobre a equipe dos Bucks, tentando passar pela maior parte dos jogos, a gente não consegue passar por todos, né? Na AFC nós temos os Chiefs e os Dolphins dividindo o topo com 5-1. Esses dois times vão se enfrentar daqui 3 semanas em Frankfurt, né? Grande jogo, o público alemão vai ganhar um grande jogo, e depois eles vão ter um castigo por isso, que vai ser Patriots e Colts, no qual eu vou. Eu vou pro segundo, é isso, né? Torcedor é muito trouxa, né, cara? Eu comprei passagem tudo pra ir ver. Não, eu vou ver os Patriots. Podia ter visto Dolphins e Chiefs, que seria um jogo muito mais demais, né? Mas vamos nessa. E um grande perdedor do final de semana também é o cara que se apoia na Copa, Caleb Williams, porque o QB de USC foi mal.
Eu assisti o jogo sábado contra a Notre Dame e 3 interceptações. Jogou mal, jogou mal. Cara, draft é isso. Não é ciência exata, não tem como. Parece ser um excelente prospecto, um ótimo jogador, mas não dá pra cravar nada. Eu não sei se a cabeça dele tá um pouquinho, né, pensando muito em fazer propaganda, em que ele vai ser o cara, mas ele começou mal o jogo, ele terminou ali com 23 de 37, 199 jardas, teve um passe para touchdown, 3 interceptações, 6 sacks. Notre Dame fez um belo trabalho defensivo, mas é a segunda semana que eu não gosto do que eu vejo do Caleb Williams. Então, né, não vou me empolgar tanto com isso aí. Eu acho que não tem uma garantia de quem pegar ele agora, o mundo vai ser melhor a partir do ano que vem. Acho que os times que estão perdendo, eles são só ruins mesmo e talvez não sejam melhores na próxima temporada. Bom, para fechar, hoje a gente vai ter o Monday Night Football entre Chargers e Cowboys, né? Dallas jogando fora de casa, mas com ampla maioria na torcida, na arquibancada, é sempre assim que funciona. A torcida do time texano vai ser maioria lá em Los Angeles. Os Chargers são favoritos por 2,5 pontos. Pedro Raso traz as estatísticas aqui, mas sendo sincero, né? 2,5 pontos jogando em casa é o tradicional, não faço ideia. Tá equilibrado que o time da casa já parte com esses 2,5 pontos. Então o equilíbrio é completo, dificílimo apontar o vencedor. Eu vou ficar. São dois times que se esforçam para perder, né? Tem que deixar isso bem claro. O meu palpite vai ser vitória dos Chargers por ser um time que tem quarterback. Né? A defesa dos Cowboys, ela pode mudar essa história. Pode mudar sim, mas eu não espero nada do Dak Prescott. Nunca confiei tanto assim nele. Eu acho cada vez pior. Mas é isso, amanhã a gente volta para falar do Monday Night, vai ter live também, então se eu não falei do seu time, é que foi dentro do que eu esperava, então não destaquei, não dá tempo, olha só o tempo que já ficou esse vídeo aqui, e aí a gente fala mais amanhã. Deixa o seu recado aqui embaixo, o seu comentário, que aí amanhã, depois de falar do Monday Night, eu vou lá e comento alguma coisinha, e com certeza na live, eu com o Ivo Stank vamos passar limpo o que rolou toda nessa semana 6, que já não tem mais invictos na NFL, difícil de prever, mas vamos lá. Deixa aí sua curtida, o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o que passa, e até amanhã. Aquele abraço.